Super Esporte ao vivo aí com você, dia 20 de agosto de 2015. 5 jogos abriram ontem a fase de oitavas de final da Copa do Brasil. Destaque para o Santos, que venceu o Corinthians por 2-0 na Vila Belmiro. No Allianz Parque, o Palmeiras recebeu o Cruzeiro, sofreu, mas conseguiu a vitória pelo placar de 2-1. E tem ainda os gols das outras partidas, 3 partidas, com a vitória do Vasco sobre o Flamengo, acredite se quiser, o triunfo do Grêmio diante do Coritiba e o empate entre Atlético Mineiro e Figueirense. E hoje é a vez do São Paulo jogar pela Copa do Brasil contra o Ceará no Morumbi. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre tudo isso, muito mais, com o Osmar Garrafa aqui no estúdio comigo. Mas para a gente começar, vamos com as informações do Masters 1000 de Cincinnati. Os favoritos seguem avançando. Ontem, Novak Djokovic venceu o francês Benoît Paire por 2-0. Já Stan Wawrinka precisou de 3 sets para despachar o croata Borna Coric por 2-1. Andy Murray e Rafael Nadal também passaram para a próxima fase. E no Mundial de Surf, mais um dia de competições da etapa de Chopo no Tahiti foi cancelado por falta de ondas no mar. Pois é, lembrando que assim que a disputa for retomada, teremos um senhor duelo entre brasileiros. Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Bruno Santos vão se enfrentar no mesmo round da quarta fase e só o melhor vai avançar às quartas de final. Além deles, Igor e Dantas, aqui de Ubatuba, São Paulo, e Filipinho Toledo seguem vivos na competição. Muito bem, nosso assunto agora é Copa do Brasil. Na Vila Belmiro, o Santos, liderado por ele, Lucas Lima, tá inspirado, né? Fez o dever de casa, venceu o clássico contra o Corinthians e saiu na frente na disputa por uma vaga nas quartas de final. Confira aí. Na Vila Belmiro, Santos e Corinthians fizeram um duelo pra lá de movimentado. Logo no primeiro minuto de bola rolando, Zeca arriscou de fora da área e obrigou Cássio a fazer essa linda defesa. Aos 30, Gabriel recebeu de costas para a meta e numa jogada de puro improviso, mandou de bicicleta por cima do travessão. Mas no lance seguinte, o atacante do Peixe não desperdiçou. Lucas Lima cruzou na medida e o camisa 10 santista testou firme para abrir a contagem a favor dos donos da casa. O Santos continuou pressionando o Corinthians no segundo tempo. Aos 3 minutos, Lucas Lima achou Ricardo Oliveira na grande área, mas Cássio saiu bem do gol para bloquear o chute. Só que aos 35, nem Cássio foi capaz de parar a bela trama ofensiva do Peixe. Lucas Lima tabelou bonito com Marquinhos Gabriel, que tocou com categoria na saída do goleiro corintiano. 2-0 Santos. A única chance de perigo do Timão em toda a partida veio nessa bomba venenosa do colombiano Mendonça. E ficou assim, final Santos 2, Corinthians 0. Primeiro tempo muito abaixo daquilo que é o nosso padrão, né? O Santos foi melhor, transformou isso em resultado. Naquilo que foi um segundo tempo equilibrado, já com a cara do Corinthians, aí fica uma qualidade técnica das duas equipes para poder fazer e definir. Nós não tivemos a possibilidade de definição e acabamos tomando o segundo gol. Daí uma outra etapa, mas uma situação que ela também corre-se esse risco, mas é perfeitamente reverter um placar de 2-0. Foi um jogo complicado e um primeiro tempo que nós abrimos uma vantagem importante, mas não definitiva, não decisiva. Eu acho que muita coisa ainda pode acontecer. Eu acho que tem que existir um respeito muito grande, porque nós temos consciência do adversário que estamos enfrentando. Procuramos jogar de igual para igual, enfrentando, porque o Corinthians já é difícil de se jogar contra, imagina lá dentro. E eu acho que esse cuidado nós temos que ter, mas jamais deixarmos de ser agressivos, como a equipe vem se mostrando ao longo de toda a competição.
Garrafa, bom dia. Bom dia, Anitta Pasquez. O Tite foi bastante sincero, né? O Corinthians parece que ontem não jogou, né? É isso que a gente tem ouvido todo mundo comentar. Parece que o Corinthians ficou no pedágio. Não entrou em campo. Ficou no pedágio? Não passou? Parece que ficou no pedágio, né? Eu fui, tava... Desceu pra Santos. O Corinthians chega, lógico, obviamente, chega muito mais cedo que a gente. Mas eu estranhei. Quando passo no pedágio, tá lá o ônibus do Corinthians. Caramba, eu passei lá por uma volta de 7h30 da noite. O ônibus, e continuou lá. Quando eu voltei, o ônibus estava lá ainda. Porque o Corinthians não entrou em campo, essa foi a grande verdade. O Corinthians deu o primeiro chute a gol, Anitta. Eu narrei os melhores momentos do jogo de ontem, aos 7 do segundo tempo. Aos 7 minutos do segundo tempo. É muito pouco, né? O Corinthians fez uma partida horrorosa, se salvou ontem o Fagner, para mim. No resto, pode colocar todo mundo no balaio, né? E dar aquele tradicional puxão de orelhas. O Tite admitiu, no segundo tempo o Corinthians saiu um pouco mais para o jogo, mas nem tanto por mérito do Corinthians, não. O Santos chamou o Corinthians para tentar explorar o contra-ataque e o Lucas Lima foi o senhor da partida. Definiu o jogo com... Olha que metida de bola para o Marquinhos Gabriel, a defesa do Corinthians, que é o ponto forte desse time. Ontem também não esteve bem, foi um dia para esquecer e ainda soma-se a tudo isso a contusão do Luciano, ainda no primeiro tempo. Um entorse de joelho, nós conversamos com o Dr. Júlio Stancati ontem, ainda na Baixada Santista. A preocupação é que no exame de hoje à tarde possa se confirmar a contusão de ligamento cruzado e aí encerra a temporada para o Luciano esse ano, né? Mas a gente fica na torcida para que tenha sido só um entorse e que ele fique pelo menos 2, 3 partidas de fora. Essa possa ser a pior notícia, mas há uma preocupação, há uma temeridade para que tenha a contusão de ligamento cruzado. Vamos acompanhar de perto hoje o exame do Luciano e mais detalhes no Gazeta Esportiva. Agora, o Tite disse na entrevista coletiva, é possível reverter. A torcida corintiana está otimista, tem que ser otimista, mas o Corinthians, para avançar a próxima fase da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, terá que fazer a partida perfeita, o jogo perfeito, o jogo sem erro, né? Um jogo cirúrgico, porque se sofre um gol do Santos, aí terá que fazer 3, 4, a situação fica muito complicada. O Santos ontem jogou para liquidar e poderia ter liquidado a fatura. O Santos jogou para fazer 3 ou 4 gols em cima do Corinthians ontem. Bom, sobre o Lucas Lima, parabéns para ele. Tomara que na seleção brasileira ele consiga manter aí essa personalidade, essa atuação dele, porque às vezes o cara vai para... Olha o lance do Luciano aí, foi sozinho. Às vezes o cara vai para a seleção brasileira e não consegue jogar, caso do Fred. O médico do Corinthians falou, né? Você mesmo comentou, o Júlio Stancati. Vamos ver o que ele comentou sobre a lesão do Luciano. De muita dor local, instabilidade, a gente vai aguardar com calma amanhã para fazer o exame mais preciso e, se necessário, o exame de imagem. Corre a suspeita de ligamento, é uma possibilidade? É uma possibilidade, é uma suspeita, sem dúvida. Puxa vida, tomara que não aconteça com ele o que aconteceu com o Gabriel no Palmeiras. É, né? A pior contusão para um atleta profissional de futebol. É essa do ligamento do joelho, ligamento cruzado, né? Porque o cara fica no mínimo aí 6 meses e praticamente perde a temporada. Não, e ele está numa baita fase, tomara que isso não aconteça. Bom, já que eu falei do Palmeiras, no Allianz Parque, o Palmeiras não teve vida fácil contra o Cruzeiro, não senhor, mas conseguiu a vitória pelo placar de 2-1. A história desse jogo você confere com Felipe Esboril. Jogando de azul, o Palmeiras recebeu o Cruzeiro pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Com Barros, pela primeira vez, o argentino naturalizado paraguaio veio como titular. A vontade foi tanta no início do jogo que Dudu nem viu Luxemburgo nessa bola. Os dois foram para o chão e a galera foi ao delírio. O treinador depois teve que ser atendido pelo departamento médico do Cruzeiro para colocar uma proteção na mão. A torcida o vaiou e o professor ficou magoado. Hoje eu fui hostilizado pela torcida Mancha Verde, que é a torcida organizada do Palmeiras. E olha que eu fiz um trabalho brilhante aqui no Palmeiras. Dei um título que não estava 16 anos, depois dei um título que não estava 11 anos, que não dava 11 anos. E fiz um trabalho marcante. Mas por que eles queriam minha saída? Porque de repente eu não fiz a coisa que ele queria, tentaram me agredir no aeroporto. Tudo que eu fiz ficou esquecido num jogo de futebol. Aí eu quebro os caras acham engraçado eu quebrar meu coisa ali com um acidente de jogo de futebol. E com todo respeito, isso é muito fora do contexto, com todo respeito a coisa, um acidente normal que faz parte do jogo de futebol, a gente pode ter que deixar isso meio que de lado. Esse lance parece ter dado sorte a Dudu e ao Palmeiras. Não demorou muito para Barros dar esse belo passe a Cleiton Xavier. Ele invadiu a área e bateu na saída do goleiro Fábio.
O gol também, né? Foi importante, foi no início do jogo, dar um alívio, dar mais confiança para você ter uma sequência maior durante a partida. Hoje eu he jogado para o equipo, he tratado de ajudar não somente com manter a bola, sino com tratar de ser uma saída para o equipo. O gol parece ter acordado o Cruzeiro, tanto que logo na sequência criou 3 boas chances. A última, Praz tirou com os olhos. O que não entrou no primeiro tempo, entrou no segundo. Contra-ataque do Cruzeiro. Leandro Damião recebeu livre na esquerda esse passe de Fabrício, que empatou o jogo. Movimentação minha ali também, né? Pô, botar a culpa no zagueiro, às vezes acho que é difícil, fiz a movimentação. O Fabrício me viu ali também, foi importante. Eu consegui acertar o chute. O troco foi dado na mesma moeda. O time do Cruzeiro se desconcentrou o suficiente para deixar Rafael Marques cabecear e marcar. Rafael Marques começou a partida aqui, no banco de reservas. Acabou substituindo ainda no primeiro tempo Arouca, que saiu machucado. Ele entrou em campo e acabou fazendo o gol da vitória palmeirense. A gente tem que estar preparado, eu falei, o que vai prevalecer esse ano, né, no Palmeiras é a força do elenco, do grupo. Eu falei que sempre o importante era ajudar a equipe, independente se era jogando ou não. Hoje foi assim. O Cruzeiro tentou empatar e não conseguiu. Final no Allianz Parque, Palmeiras 2, Cruzeiro 1. Toda vez que tiver uma vitória, a gente tem que comemorar. O ideal é que não tivéssemos levado o gol. 1-0 seria melhor do que 2-1. Mas não podemos lamentar por uma vitória em cima do Cruzeiro, que veio bem armado, marcando muito, com alguns jogadores velozes para fazer contra-ataque, e nos deu muito problema. O desempenho, eu acho que poderia ser melhor. Agora é a Copa do Brasil, você fazer um gol fora de casa sempre é muito bom, né? E já aproveitar, chamar o torcedor, porque Copa é Copa, abraçar o time, entender do que nós queremos, saber que a Copa do Brasil, Copa Libertadores, é um jogo de 180 minutos, mais o acréscimo, não terminou. Temos toda a condição de poder virar lá. O adversário é um adversário difícil, que faz gol, né? Mas nós também estamos aí caminhando bem. Eu acho que foi uma coisa normal de jogo. Bom, Anitta, o técnico Marcelo Oliveira fez a leitura correta. O Palmeiras não jogou uma partida brilhante, importante, que fez a vitória em casa, vai a Belo Horizonte jogando pelo empate, diferentemente, né, do Corinthians, que agora precisa em casa fazer o resultado. A situação do Palmeiras é mais tranquila. Obviamente que se fosse 1-0 seria melhor que o 2-1, né? Porque agora o Cruzeiro joga por 1-0 lá para ficar com a vaga, mas o Palmeiras tem a vantagem do empate. O Rafael Marques, ele demonstra a cada dia a importância que ele tem no elenco. Nessa substituição feita pelo Marcelo Oliveira, ele entrou e praticamente decidiu a vitória para o Palmeiras. O Cruzeiro vendeu cara a derrota, não foi um time daquele que se mostrou no Campeonato Brasileiro, uma equipe muito frágil, não. Saiu para cima, criou oportunidades e o resultado acabou sendo justo por merecimento, por aquilo que fez o Palmeiras. O confronto está aberto para a próxima quarta-feira. Diferente do que Corinthians e Santos, eu vejo o Santos muito perto da classificação. O Palmeiras está com a classificação encaminhada, mas o jogo é aberto, porque será lá no Mineirão, o Cruzeiro jogando por uma vitória simples, resultado absolutamente normal, Anitta. Agora, Garrafa, eu sei que você estava em Santos, então eu vou te mostrar uma imagem muito bacana, quer dizer, não é bacana, que aconteceu ontem no jogo. Solta a imagem! Solta a imagem, o querido professor, Gorfo. O querido professor Luxemburgo estava lá na beira do campo e... A galera foi a loucura. Dá uma olhada, galera. Olha a galera. Põe de novo. Olha a galera. Não, quer ver, ó, tá todo mundo ali, né? Calma, eles vão pôr de novo porque tava o GC. Não, quer ver? Olha a galera. A galera comemorou mais que um gol. Opa, caiu o professor. Olha a galera vai ao delírio. É como se fosse um gol. E o Luxemburgo, né, ele tem um problema com a torcida, não ele, né, a torcida uniformizada do Palmeiras tem um problema com o Luxemburgo. Mas de novo, galera, peraí, vou bater, é como se fosse um gol, quer ver? Olha lá, ó. Ô, vovó. Acontece, pior que ele vai fazer, ele quase se machucou, e o Vanderlei fica magoado, vovó? porque o Vanderlei tem uma história muito bonita no Palmeiras, na época da Parmalat, ele montou aquele timaço com o Rivaldo, eu vi ele Djalminha, que ele tava e aí, magoado. na última passagem dele, ele teve um problema com a torcida organizada do Palmeiras, ela se manifestou ontem, a galera, obviamente, fosse qualquer técnico,
Fosse qualquer técnico, eu falo que ela tá fora da casinha, gente. Fosse qualquer técnico, a galera iria comemorar do mesmo jeito. Fosse um repórter, um bandeirinha, lá vem a Anitta Pasques. Ela não tá bem hoje, gente. Não, só tô querendo reproduzir. Tivemos outros 3 jogos, tá? Pelas oitavas da Copa do Brasil. No Maracanã, o técnico Jorginho, aliás, foi a noite dos Jorginhos, né? O técnico Jorginho estreou com a vitória no comando do Vasco, 1-0 pra cima do Flamengo. O Atlético Mineiro vacilou em casa e não saiu do empate contra o Figueirense. E o Grêmio conseguiu um ótimo resultado diante do Coritiba. Vamos aos gols. No Couto Pereira, o Grêmio visitou o Coritiba e levou a melhor. O único gol do jogo aconteceu no segundo tempo nessa bomba de fora da área de Marcelo Oliveira. Golaço! Final 1-0 Grêmio. Na Arena Independência, após sair na frente com esse gol de Cleiton, o Figueirense ia conseguindo um grande resultado contra o Galo até o finzinho do jogo. Mas daí, aos 47 do segundo tempo, o zagueiro Leonardo Silva foi pro ataque e conseguiu deixar tudo igual. Final, Atlético Mineiro 1, Figueirense também 1. E no Maracanã, mesmo com um mau momento do Vasco no Campeonato Brasileiro, o time da Cruz de Malta acabou vencendo pelo placar mínimo. No começo do segundo tempo, Riascos viu Jorge Henrique se movimentando na área e tocou para o ex-corintiano fuzilar, sem chances para o goleiro César. Esse foi também o primeiro jogo do técnico Jorginho à frente do Gigante da Colina. Final, Flamengo 0, Vasco 1. Ó, pega essa, Evair. Evair é nosso assistente aqui de estúdio. Os Jorges trouxeram a luz ao Vasco. Gostou dessa? Agora, o detalhe é o seguinte, Anitta. O que eu disse ontem aqui no Super Esporte, que o fato da equipe não estar bem no Campeonato Brasileiro não significaria que quem estivesse melhor nesses confrontos levaria a vitória. E foi exatamente o que aconteceu, né? Porque Copa do Brasil é bem diferente do que é Campeonato Brasileiro. Então, o Flamengo numa situação muito melhor do que o Lanterna Vasco da Gama, o Vasco foi lá e beliscou uma vitória em cima do Flamengo. E vale lembrar que, como os dois jogos serão no Maracanã, não há vantagem do gol fora de casa nesse confronto entre Vasco e Flamengo. Outro exemplo, Corinthians e Santos. Corinthians é líder do campeonato. O Santos se afastando do G4. O Santos meteu um totó no Corinthians ontem. Então, Copa do Brasil é bem diferente. E Por que acontece isso, Bora? Não, porque são jogos de mata-mata e aí pesa... Uma questão de focar? O São Paulo, por exemplo, diz que está focado mais na Copa do rivalidade, Brasil. Anitta, a rivalidade, a camisa pesa muito. E só um detalhe, por que o Atlético Mineiro não convocou coletiva ontem para reclamar da arbitragem do Corinthians? O Galo fez uma partida horrorosa ontem com o Figueirense, merecia perder, fez o gol aos 47 do segundo tempo. E aí, não vai falar nada de arbitragem, ô seu Maluf? Não tem... O Corinthians não está ajudando? O Galo está caindo de produção. Essa é a verdade, né? Vamos parar de querer desviar o foco. Bom, querido Garrafa, você sabe, né? Hoje temos mais 3 jogos que movimentam as oitavas de final da querida Copa do Brasil. No Beira-Rio, Inter recebe Ituano. Também no Maracanã temos Fluminense e Paysandu. E no Morumbi? São Paulo e Ceará. Muito bem, as informações do Tricolor no jogo de hoje você confere na reportagem do Alexandre Silvestre. O tão falado e polêmico rodízio do Osório vale para todos os jogadores. De linha. Já para os goleiros, nem pensar. No, eu creio que é uma posição que é especial. Por uma razão. Muitas vezes não participa muito do jogo. Diferente para os jogadores do campo. Com dores na virilha, Rogério Ceni não enfrenta o Ceará nesta quinta no Morumbi pela Copa do Brasil e dificilmente será escalado no domingo contra o Flamengo no Maracanã na abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Renan Ribeiro, pega essa aí, meu filho. Por enquanto, é o titular, mesmo tendo levado 3 gols do Goiás no sábado passado. Luiz Fabiano volta ao time. Luiz Eduardo e Rodrigo Caio também estão à disposição. Wilder, atacante colombiano, deve ficar no banco de reservas. Pistas de Juan Carlos, que fecha treinos e não confirma a equipe. Porém, na Copa do Brasil, El Profe colocará em campo o que tem de melhor na visão dele. Este novo desafio, eu vou tratar de colocar em campo
o melhor elenco, o melhor 11 possível. Então tá, rodízio de goleiros, não. Rodízio em mata-mata. Faz sentido. E rodízio após vexame pro Goiás no Morumbi. Não, pera aí não é rodízio, aí é mudança, pra valer. Vai que perde pro lanterninha da Série B, né, o Ceará. Um jogo que para muitos é uma vitória automática. Eu acho que temos que dar uma boa resposta a nossa torcida, a nossa gente, a nós mesmos, e tratar de ter um bom jogo e um bom resultado. Boa sorte ao São Paulo e ao Osório, que pode, quem sabe, perder o Pato, né? Porque até dia 31 de agosto rola a janela de transferências. O Roberto de Andrade, do Corinthians, presidente do Corinthians, está tentando vender o Pato a todo custo. E o Galatasaray está bastante interessado, ofereceu 19,4 milhões de reais, mas só que o Corinthians quer 38,9 milhões de reais. Vamos ver, ele diz que não tem bola de cristal, mas que tem fé que vai conseguir fazer do Pato. Tem uma diferença aí de 2 a 3 milhões de euros para que o negócio possa ser firmado. E sobre São Paulo e Ceará, se tem um jogo para o São Paulo se reabilitar hoje à noite, né? Vai pegar um Ceará, lanterna da Série B, completamente desfalcado. Hoje não tem desculpa, São Paulo. É para matar a classificação agora. É para matar a classificação hoje. Depois ir lá em Fortaleza só para ver as belas praias lá, Iracema e outras que tais. Praias, eu lembro do Chimbinha e da Joelma que se separaram, sabe? Separaram? Separaram. O que aconteceu? Não sei. Ih, rapaz. Só sei que eu vou dançar. Separou mesmo? Não sabia disso aí, não? Sério? O Leão Lobo nem me falou nada. O Leão Lobo vai falar mais sobre isso no Revista da Cidade. Vai aí, Leão e Marise. Mauro Galera entra no ringue com o campeão Popó. Amanhã, 11h30 da noite em Vida de Atleta. Assista agora, Revista da Cidade.